Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 22. Fica lá antes de Judas, viu, meus irmãos? Antes de Apocalipse. Então é assim, ó. Primeira, segunda, terceira epístola de João, Judas, Apocalipse. Então, vai. Estais para frente. Versículos 19 a 22. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Amém? Quantos se lembram que algumas ministrações atrás aqui, falando sobre a vida, eu citei um poema do Rubem Alves? Quantos se lembram? O título do poema era O Tempo e as Jabuticabas. E eu vou repetir esse poema hoje. O Tempo e as Jabuticabas, de Rubem Alves. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com as mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis. Já não tenho tempo para administrar milindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência, minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, que não se encanta com triunfos e não se considera eleita antes da hora e não foge da sua mortalidade. Quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena e para mim basta o essencial. Magdiel, por gentileza, você traz o meu blazer, por favor? Tá um ventinho norte-sul aqui. Bom, meus amados, as jabuticabas acabaram.
Rubem Alves faleceu ontem, em Campinas, aos 80 anos de idade. Quando eu li esse texto dele aqui, eu até coloquei numa ministração, isso passou a fazer um pouco parte da minha vida também. Mas eu li esse texto mais para fazer uma homenagem a ele, que tanto me influenciou e continua me influenciando na maneira de pensar. E eu quero citar uma outra frase dele, que aí vai conduzir a nossa ministração nessa noite. Eu achava que a religião não era para garantir o céu depois da morte, mas para tornar este mundo melhor enquanto estamos vivos. Vou repetir. Eu achava que a religião não era para garantir o céu depois da morte, mas para tornar este mundo melhor enquanto estamos vivos. Em Lucas 3, do 10 a 17, meus amados, nós temos um milagre interessante. Uma mulher estava encurvada há 18 anos e era mantida assim por poderes satânicos. O mais interessante é que o diabo é chamado na Bíblia de acusador dos irmãos. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Meus amados, o texto não afirma, o texto de Lucas não afirma, mas podemos perguntar: será que ela estava encurvada daquela maneira pela culpa? A culpa, meus amados, ela enverga os ombros porque ela pesa. Culpa é um dos sentimentos mais terríveis. Gera paranoia, medo sem causa. Culpa faz com que você enxergue em cada arbusto um fantasma, em cada incidente da vida uma maldição, em cada problema uma punição e em cada olhar uma acusação. Será que ele sabe quando virá à tona? Qual será o dia da retribuição? Imagine você imaginar que as suas ações foram vistas por alguém e que essa pessoa está apenas esperando a hora de se vingar, de espalhar tudo no ventilador. Uma consciência culpada, meus amados, torna as pessoas medrosas. Um homem ou uma mulher culpado não descansa em momento algum. A culpa, meus amados, faz com que a pessoa se sinta emparedada. Eis o pior castigo: nunca ser absolvido pelo tribunal da própria consciência. Meus amados, o sentimento de culpa acontece quando as emoções se agitam dentro do coração pela expectativa de ser castigado. A vergonha de ser exposto não dá tréguas. O medo de não sair da imundícia é maior que a esperança de dias melhores. Há necessidade de esconder-se e não se consegue. A voz que insiste em lembrar o tamanho do fracasso é mais forte do que a voz do perdão. O sentimento de culpa, meus amados, faz com que as pessoas se sintam sempre em dívida. Não é à toa que nós nos desculpamos por tudo. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. Recebemos alguém na nossa casa, aí servimos lá o que temos para servir, tratamos a pessoa. Na hora que a pessoa vai embora, a gente fala assim: olha, desculpe qualquer coisa. Isso é o sintoma do quê? De uma culpa que nos sobrecarrega, de que nós não fizemos as coisas certas, que nós não agimos da maneira como nós deveríamos agir. No Salmo 32, versículo 1 a 5, Davi diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados.
Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quero compartilhar com vocês hoje a ministração que tem por título Vivendo uma existência da graça ou a religião da culpa. Como que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma existência de graça ou da graça, ou estamos vivendo uma religião da culpa? Culpa, meus amados, ou sentimentos de culpa, eles podem ser legítimos ou não. Quem descobre o poder da culpa pode usá-la como uma arma. Culpa nas mãos dos chantagistas mantém as pessoas refém. Culpa nas mãos dos manipuladores e dos tiranos tornam as pessoas impotentes. Então podemos pensar, aqui o apóstolo João está dizendo assim, meus amados: assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e Ele sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Que eu quero convidar todos vocês nesses próximos minutos aqui, é viajar comigo nessa palavra e descobrir se você está vivendo uma existência de graça, ou da graça de Deus, ou se você está vivendo uma religião de culpa. Aí nós perguntamos, meus amados, como eu acabei de falar aqui, que a culpa ela pode ser legítima ou não. Existe a falsa culpa, como existe a falsa consciência. Às vezes há uma culpa coletiva, meus amados, que nos acometem. As pessoas são tomadas por uma culpa que está no ar, ao ponto de as pessoas passarem a viver como se elas fossem culpadas de alguma coisa, ficando sempre com receio que algo diferente aconteça, que algo de desagradável aconteça. Um exemplo: há pessoas, meus amados, que enxergam em cada arbusto um fantasma. Se um vulto passa, ela já se assusta. Há pessoas que a cada incidente que ela possa atravessar na sua vida, ela passa a interpretar que isso é uma maldição. Isso está acontecendo com ela porque ela está amaldiçoada. Há outras pessoas, meus amados, que quando enfrentam problemas em suas vidas, elas começam a achar que elas estão sendo punidas, por isso está acontecendo aquilo com elas. E há pessoas também que simplesmente não conseguem conviver com o olhar dos outros, porque elas têm a tendência de achar que sempre alguém está olhando para ela com alguma acusação, com algum julgamento, com alguma punição, ou que alguém está sempre maquinando alguma coisa contra ela. Quando nós passamos a viver assim, nós vivemos uma paranoia.
diferente da vida que o Evangelho de Jesus Cristo veio nos trazer. E aqui, meus amados, como que pessoas aprisionam outras pessoas pela culpa? Preste bem atenção, porque talvez você seja prisioneiro de outras pessoas por causa da culpa. Talvez a culpa coletiva, ou a culpa irreal, ou a culpa ilusória, foi passada para você com uma intensidade tamanha, que você começa a acreditar que realmente você tem algumas culpas em relação a tudo que está acontecendo, ou tudo que acontece à sua volta. Então eu quero compartilhar com vocês como que as pessoas aprisionam outras pessoas pela culpa e como as pessoas também se deixam aprisionar-se por culpas que às vezes elas não precisam carregar. Primeira maneira, meus amados, manipulando o sentimento de inadequação que há em qualquer pessoa. Cada pessoa, meus amados, cada um de nós carrega um sentimento de inadequação em alguma área, em alguma situação, em algum momento, em algum evento. Todos nós, um dia ou vários dias, nos sentimos inadequados. E há pessoas que percebem isso. E o que elas fazem? Elas manipulam esses sentimentos nas outras pessoas para aprisionar essas pessoas. Todos nós convivemos com sentimentos de inadequação. Todas as pessoas se sentem incapazes, imperfeitas, impotentes, cheias de falhas. É claro que há algumas exceções. Há pessoas que se acham perfeitas. Há pessoas que acham que nunca erram. Há pessoas que acham que nunca fracassam. Há pessoas que acham que são a quarta pessoa da Trindade. Estão acima de tudo e de todos. Mas se você não faz parte dessas exceções, então você é igual a mim. Você é igual a todos que estão sentados à sua volta. Todos nós nos sentimos incapazes, imperfeitos, impotentes e falhos. Um exemplo, na Bíblia, Moisés: eu sou pesado de língua, eu tenho dificuldade para falar. Jefté: sou filho de uma prostituta. Gideão: sou da menor tribo e eu sou o menor da menor tribo de Israel. Isaías: eu sou de uma geração corrompida e eu tenho os meus lábios também corrompidos. Pedro: afasta-te de mim, Jesus. Eu sou pecador. Eu sou indigno. Paulo: eu sou cúmplice do linchamento de um homem, de Estevão. Todos nós passamos por sentimentos de inadequação. Todos nós nos sentimos incapazes, imperfeitos, impotentes e falhos, salvo aquelas exceções, que são os perfeitos, né? Que são os que não precisam de médico, que são os que não precisam de oração,
que não precisam ir ao hospital, que não precisam de ajuda. Então, meus amados, a primeira maneira como as pessoas aprisionam as outras pela culpa é manipulando esses sentimentos de inadequação. E se você ver todas essas pessoas aqui, meus amados, Deus fez uma intervenção sobre elas. Meus amados, errar, pisar nos tapetes das etiquetas, fazer papelão, prometer e não cumprir, fugir da luta, não conseguir ser sempre coerente, dizer o que não devia, isso é coisa de gente. Isso é coisa de humano. Isso todos nós temos. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós pisamos nos tapetes das etiquetas. Não pode comer assim, não pode falar alto nesse ambiente. E a gente entra falando alto, vai comer, debruço, não dá nem aí. É gente, né? Fazer papelão, que papelão que você fez, hein? Prometer e não cumprir, vou fazer, não faz. Foge da luta, na hora que a luta aperta, corre, abandona o barco. Não conseguir ser sempre coerente, ou seja, aliar o discurso com a vida, ou a vida com o discurso. E na maioria das vezes dizer coisas que não deveria dizer. Então isso é humano, isso faz parte. Uma segunda maneira, meus amados, como as pessoas aprisionam as outras pela culpa, é quando elas começam a comparar as pessoas com outras mais excelentes, mais perfeitas e mais corretas. Existem sentimentos de culpa, meus amados, que podem nascer de comparações com pessoas mais excelentes. E aqui na classe de escola bíblica dominical, na classe de adultos, eu disse há vários domingos atrás que a coisa mais demoníaca que existe na humanidade é a comparação. Quando nós começamos a comparar as pessoas, quando nós começamos a comparar relacionamentos, quando nós começamos a comparar habilidades, quando nós começamos a comparar potencial, quando nós começamos a comparar, meus amados, inteligência, capacidade, beleza, nós nunca nos tornamos tão demoníacos do que quando nós ousamos a fazer comparações com as pessoas e conosco mesmo. Se eu for me comparar, meus amados, eu vou sempre encontrar pessoas que fizeram infinitamente mais do que eu. Um exemplo, alguns gênios. Einstein, Mozart, Michelangelo, Newton, Leonardo da Vinci, gênios. Gênios literários, Shakespeare, Miguel de Cervantes, Pablo Neruda, Vinícius de Moraes. Religiosos, Francisco de Assis, Lutero, John Wesley, Hudson Taylor. Como que eu vou me comparar com alguém assim? Por isso que a comparação, meus amados, ela é destrutiva. Porque se você for começar a se comparar, você descobrirá na vida que existem milhares de pessoas que fazem as mesmas coisas que você faz e faz até melhores. Às vezes muito, muito, muito maiores.
Quando nós comparamos ministérios, ficamos olhando, nossa, aquele pastor, a igreja dele, 3.000 membros, 5.000 membros, eu queria ser igual, aquele lá. Aí você olha para Charles Finney, ganhou 500.000 pessoas para Cristo, sem WhatsApp, Facebook, Twitter, Foursquare, o que mais? LinkedIn, Aí você olha para Lutero, que pega a Bíblia toda em latim e faz uma tradução para o alemão. Aí ele monta um compêndio de teologia de 80 volumes. E Lutero foi um reformador. Aí você vê John Wesley. Pregou mais de 8.000 sermões. Mais de 8.000 sermões durante sua vida. Não tinha metrô, não tinha Malaysia Airlines, não tinha trem, Eurostar, nada. Cavalo e a pé. Escreve uma obra em grego, de mais ou menos 90 volumes. 10 anos depois ele pega essa obra e resume e faz ela em 30 volumes. Por isso que comparações, meus amados, é tão maligno quando nós começamos a nos comparar com alguém. E pior ainda, é quando nós começamos a comparar pessoas com pessoas. Que nós estamos entrando em uma área em que nós não temos conhecimento nenhum. Uma pessoa pode gerar sentimentos de inadequação, bastando comparar a fé e o despojamento de outras pessoas. Por um exemplo, quem está prestando atenção, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Presta bem atenção. Nós podemos contar exemplos, meus amados, de pessoas que enfrentaram a tribulação com grandeza. Gente que enfrentou a miséria com coragem. Gente que enfrentou o câncer destemidamente. Podemos contar essas histórias para depois olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e dizer: e você ainda está reclamando da vida? Olha essas pessoas. Esse tipo de comparação, meus amados, é destrutiva. E aí as pessoas ficam aprisionadas por essa culpa. Por quê? Porque existe alguém que lidou com uma situação melhor do que ela. E agora ela está no mesmo nível de comparação. Terceira coisa, como as pessoas aprisionam outras pessoas. Colocando metas a serem atingidas, mais altas e mais excelentes que a capacidade pessoal. Basta ter uma visão da fé que seja idealizada. E já começa a se colocar alvos irreais, para que as pessoas se sintam sempre a um passo de conseguirem concretizar as suas metas. Quantas pessoas não estão vivendo uma religião disso? Veio o advento do G12 aí, e o G12 ficava e fica naquela pressão sobre as pessoas. Você tem que gerar discípulo, tem que criar célula, tem que ganhar. E as pessoas ficam que nem umas desesperadas, às vezes dentro da igreja, disputando o discípulo dentro da igreja. Não, você é meu discípulo, outro, não, você é meu discípulo. E pega daqui, pega dali, vira uma neurose, uma culpa.
Aí você olha e pensa assim: isso é uma existência de graça ou isso é uma religião de culpa? Que vida é essa? Para então viver uma existência de graça, ou então uma religião de culpa, o que nós precisamos entender nessa noite? Em primeiro lugar, que a existência da graça não espera mais do que cada um pode cumprir. Vou repetir. A existência da graça não espera mais do que cada um pode cumprir. Ele deu talentos diferentes e não exigiu comportamentos iguais. O Senhor, Ele nos deu capacidades diferentes. Ele nos deu habilidades diferentes. Mas Ele não exige comportamentos iguais. Por quê? Porque a existência da graça, meus amados, fala de que na vida você só deve fazer o que você pode fazer. Você só deve cumprir o que você pode cumprir. A quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco será exigido. A mulher que deu pouco, não deu menos. Ela deu mais, porque ela deu tudo que ela tinha. Segunda coisa, meus amados, a existência da graça entende que pecados, erros, falhas e inconsistências acontecem em todos os processos de maturidade. Para haver um crescimento, para haver um atingir a maturidade, meus queridos, precisa haver o quê? Pecados, erros, falhas e inconsistências. Tem muitas pessoas que não crescem porque elas têm medo de errar, elas têm medo de fracassar. Então essas pessoas não sabem que os erros, que os fracassos são degraus que nos levarão à maturidade. Que se você só vai acertar, que você só vai conseguir fazer o que é correto, se você tiver a experiência do que é errar, do que é fracassar. Você só vai saber qual é o sabor da vitória quando você tiver experimentado a amargura do fracasso. Você só saberá dar valor à alegria da conquista quando você souber da dor, da perda, da derrota. Essas coisas são processos da vida, processos de maturidade. Quando a Bíblia fala de perfeição, meus amados, não é de todos os atos, porque no dia em que nós alcançarmos a perfeição em todos os atos, então nós seremos iguais a Deus. Isso é impossível. Quando a Bíblia fala de santificação, de perfeição, ela está falando, meus amados, ela está se referindo na depuração dos intentos de coração. Ou seja, purifica as intenções do seu coração. Purifica os intentos das suas ações. Purifica a motivação com que você faz as coisas. Os teólogos medievais
falavam do reto intento, para significar esse desejo de ser verdadeiro e puro. João diz aqui: assim saberemos que somos verdadeiros. Como que nós saberemos que somos verdadeiros? Quando nós estamos vivendo para depurar as nossas intenções, as nossas motivações. Falar o que não deve, tropeçar, errar, isso tudo é parte do processo de crescimento. Atreva-se a dizer o que não deve, senão você jamais aprenderá a se comunicar. Atreva-se a errar, senão você nunca aprenderá a fazer o que é certo. Atreva-se a ferir, porque senão você nunca conseguirá amar. E se eu errar? Ele diz: eu cuidarei de você, eu te instruirei e te ensinarei como você deve viver. Salmo 32, 8. E se eu me perder, você ouvirá uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Se eu não conseguir manter-me puro e sempre verdadeiro, Salmo 103, 14. Ele agirá não segundo a minha imperfeição, mas segundo a sua misericórdia. Porque como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E Ele conhece a nossa estrutura, e Ele lembra-se de que nós somos pó. Deus não se esquece de quem nós somos. Nós nos esquecemos, Ele não. E Ele continua nos tratando exatamente como nós somos. E se eu for infiel, Ele permanece fiel. 2 Timóteo 2,13, pois de maneira nenhuma poderá negar-se a si mesmo. E se eu pecar novamente? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como sangue, eles se tornarão alvos como a neve. Isaías 1,18. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Amém, meus amados? Uma terceira coisa para viver: a existência da graça, meus amados, não tripudia as pessoas que fracassaram. Mateus 12:20 diz que Ele não termina de quebrar a cana que está trincada, e Ele nem termina de apagar o pavio que fumega. Jesus, Ele não entrega os abatidos nas mãos dos carrascos satânicos. Jesus, Ele não despreza aqueles que mancam. Ele não volta as costas àqueles que fraquejam. A história de Israel é uma prova cabal de que Deus não desiste dos seus quando eles fracassam, mas Deus continua os amando e continua ao lado deles. Em quarto, a existência da graça permite que as pessoas vivam sem sentimentos de culpa. Vou repetir. A existência da graça permite que as pessoas vivam sem sentimentos de culpa. Quem precisa incutir medo, paranoia,
insegurança nas pessoas para ser amado, é porque não confia no poder do amor. Filho, para de correr, porque senão o pastor vai brigar com você. É um exemplo de como nós vivemos nossas vidas. Como nós vamos jogando culpas, transferindo culpas, amarrando pessoas, manipulando pessoas, pressionando pessoas. Mas a existência da graça permite que pessoas vivam sem sentimentos de culpa. E a criança corre, porque o pastor não vai brigar com ela. A criança corre, porque ela é livre. Como todos aqueles que são livres, não podem viver debaixo de ameaças. Amém, meus amados? E viver o Evangelho é viver uma vida longe de ameaças. Amém, meus queridos? Como nós podemos fazer para viver uma existência da graça ao Deus da graça? Em primeiro lugar, não viver como se estivesse em dívida com Deus. A dívida já foi paga. Fala para a pessoa que está ao seu lado: a dívida já foi paga. Está quitado. Meus amados, quantas vezes a gente vê pessoas: Deus está cobrando isso de mim. O Espírito Santo está cobrando isso de mim. Colossenses capítulo 2. Ele removeu na cruz do Calvário todas as nossas dívidas. O que constava contra nós, Ele cancelou. Não há mais dívida, não há mais culpa. Nós não podemos mais viver assim. Ele já rasgou. Olhe lá na palavra de Deus, meus amados. Jesus quitou a dívida. Você é livre. Não deixe que ninguém te aprisione. Amém, meu querido? E não viva a sua vida como se você devesse alguma coisa com Deus, porque Deus já te perdoou, Deus já te purificou, Deus já te santificou e Deus já te deu a vida eterna. Nós não devemos mais nada para Deus, porque Jesus pagou a pena. Ele cravou na cruz. Está cancelada a dívida. Nós não podemos viver um relacionamento com Deus como se nós estivéssemos devendo alguma coisa para Deus. A religião é que faz isso. A religião coloca medo nas pessoas, e as pessoas vivem dentro das igrejas com medo, sempre achando-se culpadas, que eu tenho que fazer isso, Deus está me cobrando, o Espírito Santo está me cobrando, eu não posso deixar de fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. É uma religião de culpa. Eu aceito que a minha vida não está constantemente sob suspeição. Meu querido, não viva como se sua vida estivesse sempre em suspeita. Às vezes quando eu vejo as pessoas falarem para mim assim: olha pastor, cuidado, as pessoas estão olhando para você. Pode olhar. Eu não vivo com a minha vida em suspeição. Eu sou livre. A dívida que eu tinha já foi paga. Eu não devo nada para ninguém. Para quem eu devia, Ele enviou o seu filho. Seu filho foi crucificado. Eu fui lá, eu vi o lugar da cruz, eu vi o túmulo. Ele não está lá. Eu estou perdoado. Eu não posso viver assim. Estão olhando para mim, estão me vigiando. Cuidado, as pessoas estão atentas a você. Você tem que ser modelo. Eu não tenho que ser modelo de ninguém. Eu tenho que viver a minha vida com Deus, eu tenho que viver a existência da graça, eu tenho que desfrutar dessa vida, e se alguém quer suspeitar, suspeite. Mas eu quero dizer para todos,
você é livre. Você é livre, eu sou livre. Amém? Amém? Não deixe ninguém colocar a sua vida debaixo de suspeita. Porque quem poderia fazer isso, te perdoou. E quem poderia fazer isso, apagou a sua dívida. Que as minhas fraquezas, que os meus defeitos, que as minhas inadequações não sejam um motivo para eu me sentir fragilizado diante de Deus. Você não precisa chegar diante de Deus fragilizado. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você é pó. Ele sabe que eu sou incoerente. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos arrogantes. Ele sabe de tudo isso. Ninguém precisa chegar forte diante de Deus. E que essas coisas que há na minha vida, que há na sua vida, que há na vida de todos nós, não sejam motivos para nós chegarmos diante de Deus fragilizados. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele sabe quem nós somos. Segundo lugar, para viver uma existência da graça ao Deus da graça, o que nós devemos fazer? Não esperar. É viver não esperando que Deus me trate diferente a cada falha, a cada fracasso ou a cada pecado. Viver uma existência da graça ao Deus da graça é não viver esperando que Deus vai me tratar diferente a cada falha que eu cometer, a cada fracasso que eu tiver, ou a cada pecado que eu praticar. Ele não tratou Jacó a cada engano ou mentira diferentemente. Agora, irmãos, olhem aqui para mim. Nós tratamos as pessoas assim. Deus não nos trata assim. Se as pessoas errarem com a gente, se as pessoas falharem com a gente, se as pessoas fracassarem com a gente, nós as tratamos diferente, sim. Deus não. Nós pecamos, nós mentimos, nós somos hipócritas, nós somos falsos, nós praticamos tudo quanto é tipo de coisa ruim. E Deus continua nos tratando da mesma maneira. Viver uma existência da graça é saber que o meu erro, o meu fracasso, uma decepção que eu possa causar a Deus, não vai levá-lo a me tratar diferente. Nós tratamos as pessoas diferente. Ai, se alguém errar conosco. Ai, se alguém falhar com a gente. Nós já acionamos todos os mecanismos e passamos a tratar as pessoas diferentemente. Ele não deu as costas a Pedro a cada intempestividade dele. Nós tratamos as pessoas assim. Nós viramos as costas para as pessoas. Se a pessoa de repente age intempestivamente que nem Pedro agiu, nós não temos problema nenhum em virar as costas. Viramos as costas e saímos. Deus não faz isso. Jesus não faz isso. Ele não foi irredutível com Tomé, quando Tomé duvidou. Se alguém próximo de nós duvida de alguma coisa, ou às vezes duvida até de nós, nós passamos a tratar as pessoas de maneira irredutível.
até usamos aquele termo, perdi a confiança. Para mim acabou. Ele não deixou João Marcos na sarjeta dos medos, porque João Marcos abandonou uma expedição missionária. Se alguém nos abandona no meio do caminho, é ruim de nós darmos uma segunda chance para essa pessoa. Deus dá. E João Marcos escreveu o Evangelho. E João Marcos foi o redator da carta aos Romanos. E João Marcos escreveu para Pedro. Se alguém nos deixa na mão, nós nunca mais acreditamos nessa pessoa novamente. Jesus acredita. Amém? Terceiro e último lugar, para nós vivermos uma existência da graça ao Deus da graça, nós devemos viver não aceitando as chantagens do diabo, dizendo que Deus se aliou a ele contra mim. Meus queridos, olhem aqui para mim. Estou concluindo a mensagem. Nenhum amigo que abandona os seus amigos por causa dos seus erros merece respeito. Vou repetir. Nenhum amigo que abandone seus amigos pelos seus erros merece respeito nessa vida. Jesus falou para os seus discípulos: não vos chamo de servos, eu chamo de amigos. Depois que Jesus foi crucificado, um traiu Jesus e se suicidou. Os outros 11 fugiram. Jesus não os abandonou. Jesus foi atrás de todos eles. De Pedro que o negou, de Tomé que duvidou. Então, nenhum amigo que abandona os seus amigos pelos seus erros merece respeito nessa vida. Nenhum pai que abandona o seu filho aos seus carrascos pelo que eles fizeram de errado merecem o título de pai. Nenhum companheiro que suspenda a sua comunicação ou a sua palavra por causa da falha do outro merece afeto e credibilidade nessa vida. A existência da graça é uma existência de salvação, de liberdade e de vida. Vamos fechar nossos olhos. Que tipo de existência é a sua? Que tipo de vida você está vivendo? Você está vivendo uma existência da graça? Ou você está vivendo a religião da culpa? Manipulando os sentimentos de inadequação das pessoas, comparando as pessoas umas com as outras, colocando metas a serem atingidas mais altas e mais excelentes do que
as pessoas podem fazer. Lembre-se que a existência da graça não espera mais do que cada um pode cumprir. Que a existência da graça entende que pecados, erros, falhas e inconsistências acontecem em todos os processos de maturidade. Nós só daremos valor e saberemos qual é o gosto saboroso de uma conquista, de uma vitória, quando nós tivermos a experiência do amargo da derrota, do fracasso. A existência da graça não tripudia as pessoas que fracassaram, não desprezam aqueles que estão mancando, não volta as costas àqueles que fraquejaram. A existência da graça permite que as pessoas vivam sem sentimentos de culpa. Portanto, viva uma existência de graça, não como se você estivesse sempre em dívida com Deus. A dívida já foi paga. Também não viva esperando que Deus te trate diferente a cada falha, a cada fracasso ou pecado. As pessoas tratam umas às outras assim. Jesus Cristo não trata ninguém assim. Ele não trata diferentemente. Ele não dá as costas. Ele não se torna irredutível. E Ele não abandona as pessoas aos seus medos. Ele ampara todas elas. Porque a existência da graça é uma existência de salvação, liberdade e vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que essa graça seja derramada sobre sua vida, sobre o seu coração nessa noite, e você possa viver uma existência da graça, ao Deus da graça. Vamos colocar em pé. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Fala: viva uma existência da graça. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. Me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. Me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és
és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. Jesus, Jesus. Feche seus olhos, levante suas mãos. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja o único instrumento a quem nós estamos presos, é a tua graça soberana, aos teus laços de amor, para que nós possamos viver uma vida debaixo da existência da graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe continuamente e te leve a uma vida de liberdade, livre de culpas, livre de medos, livre de suspeições, livre de manipulações. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te abençoe e te dê a paz. Graça, Senhor, teu eterno favor.